E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. E o vídeo de hoje eu resolvi fazer uma parada que eu já tava com isso na cabeça há um tempo. Quando eu fiz o vídeo do John Green recentemente, eu recebi alguns comentários de pessoas pedindo pra eu falar sobre a Gillian Flynn, né? Por onde anda a Gillian Flynn, o que tá acontecendo com ela, por que tá sumida, tem um gap aí muito grande. E aí eu resolvi investigar a vida de Gillian Flynn. Eu me debrucei na internet, em várias matérias, vídeo, entrevista, um monte de coisa, que inclusive vou deixar todas as fontes aqui na descrição desse vídeo, como eu sempre faço. E eu quis, na verdade, entender toda a carreira da Gillian Flynn e depois a gente falar um pouco sobre o futuro, o que ela tá trabalhando, tem novidade, tem coisa aí rolando, quais são as teorias, quando deve rolar, enfim, quero levantar esses pontos aí no final do vídeo, mas fazer um apanhadão sobre a carreira da Gillian Flynn, porque eu sei que deve ter gente que vai assistir esse vídeo que não leu nenhum livro dela, ou que não a reconhece de nome, ou que até leu um livro ou outro, e aí, mas não sabe muito tanto da carreira da Gillian. Então a gente vai fazer o apanhadão e depois eu vou contar pra vocês o que tem de novidade aí vindo por aí. Espera-se que esteja vindo. A Gillian é uma autora muito importante pra mim. Ela é uma autora que eu leio desde antes, eu acho, do canal existir. Eu já vinha lendo os livros dela. O único livro dela que eu não li foi Garota Exemplar, exatamente porque eu vi o filme na época. Na época que o filme saiu, eu não tava um super leitor, sabe? Eu não tava muito por dentro. E aí o filme saiu, eu vi o filme, depois eu fui entender que era baseado num livro. E como ele é uma história que tem uma reviravolta muito grande, essa reviravolta é a grande parada do livro, né? Da história como um todo. E como eu já sabia do filme, eu fiquei meio desanimado de ler o livro porque eu já sabia a grande reviravolta. Mas eu pretendo ler o livro, já até comprei em algum lugar aqui de casa, sei lá, porque eu tenho todos os livros dela e eu li todos, exceto a Garota Exemplar. Mas antes de a gente começar, por favor, se inscreve no canal, manda esse vídeo pras pessoas que você acha que vão gostar, pros seus amigos, posta nos seus stories, no seu Twitter, ajuda muito, muito, muito. Dá uma curtida no vídeo aqui também, comenta alguma coisa. Não deixa de entrar no nosso grupo do Telegram, que a gente compartilha um monte de promoção, coisas que estão rolando aí no mundo literário. E vambora, vamos começar. A Gillian Flynn tem 53 anos de idade, ela é americana de Kansas City, se formou em língua inglesa, mas também se formou em jornalismo, né? Lá tem minor, major, enfim. Se especializou mais em jornalismo e trabalhou por muitos anos como jornalista. Inclusive, ela trabalhou por mais de 10 anos como crítica de filmes. Ela escrevia resenhas de filmes na revista Entertainment Weekly. Inclusive, por um período de tempo, ela trabalhou simultaneamente como jornalista e como autora também, né? Como vocês vão ver, ela publicou o primeiro livro em 2006, mas ela saiu desse trabalho da Entertainment Weekly em 2008. Então ela ainda ficou aí um tempo escrevendo e trabalhando. A grande maioria das pessoas faz. E aí a gente vai agora numa timeline que vai começar em 2006 e vai chegar até 2024. Então a gente vai pegar praticamente 18 anos da vida da Gillian, o que aconteceu nesse período todo e o que vem por aí. Antes, eu queria compartilhar com vocês um negócio muito legal, porque sempre que eu trago aqui pra vocês pra falar de Insider, eu falo muito das tech t-shirts, eu mostro muito, falo o que eu gosto, como é que é o tecido e a questão de anti-odor, a desamassa com o calor do corpo e tal. Mas dessa vez eu queria tocar muito no aspecto da sustentabilidade da marca, que eu acho que é um dos maiores diferenciais da Insider. Inclusive, hoje eu tô usando uma peça que eu nunca usei, é nova, eles acabaram de me mandar, na verdade é um pullover, tá vendo? Grandão, tipo um blusão. Ele é de manga comprida, né? Lógico, ele é um pouquinho mais grosso, obviamente, que uma camiseta, mas ao mesmo tempo ele ainda é super macio, super fino, e ele funciona de boa agora pra esse período de outono, mas ele funciona bem pro inverno também, porque mesmo ele sendo mais fininho assim, ele tem uma regulação térmica muito boa. Eu acho que muitas pessoas já sabem aqui, mas a indústria da moda é uma das indústrias que mais poluem o meio ambiente no mundo todo. Por exemplo, agora em 2025 tem um estudo que diz que vai ter mais plástico nos oceanos do que peixes. E o poliéster é a fibra sintética que mais solta microplástico durante as lavagens. Então às vezes a gente nem percebe, nem sabe, mas a gente tá soltando muito microplástico com as lavagens das roupas que a gente usa. Além de todo o processo produtivo também. Por exemplo, para produzir 1 kg de algodão, você precisa de 10 mil litros de água. Isso é alarmante. O que é muito legal da Insider, eu já falei isso algumas vezes, mas um pouco mais rápido, é que eles usam muita fibra natural ou fibra biodegradável. E a matéria-prima é renovável. Isso é muito interessante. Toda a matéria-prima que é utilizada vem de madeira de reflorestamento. Então eles tiram a árvore, a plantação, etc. e eles plantam de novo. Que é um processo muito parecido, inclusive, com o papel do livro que a gente usa aqui no Brasil. O papel do livro, ele também é feito com madeira de reflorestamento, exatamente. Eles vão lá, tiram todas as árvores e plantam novas. E assim, para produzir esse tipo de fibra, você tem um impacto ambiental muito menor. Eles usam energia renovável, tem compensação de carbono e realmente dura muito, né? Eu venho usando bastante desde o final do ano passado até agora, a gente tá na metade do ano. E como eu já falei, já postei em alguns conteúdos aí, acho que eu postei um stories na semana passada, que eu mostro que eu realmente uso o tempo inteiro. Exatamente porque é super durável, é super versátil, é super confortável. Eles trabalham muito com essa coisa minimalista, sem estampa, mas vários tipos de cores diferentes. E assim, sempre bom relembrar também que as peças vão de PP até XGG. E a coisa legal desse mês agora é que eles criaram um cupom de desconto diferente, né? Eu sempre divulgo pra vocês um cupom e
dessa vez o cupom é diferente. O cupom é só livraria, e se você nunca comprou nada na Insider, você vai ganhar 18% de desconto na primeira compra. Se você já for um cliente da marca, você ganha 12%, que é o mesmo percentual que normalmente eu compartilho com vocês, mas os 18 é o maior cupom de desconto que eu já compartilhei com vocês desde sempre, maior até do que Black Friday. Então aproveita, corre aí, aproveita esse cupom enquanto ele não acaba e realmente descubra como as peças da Insider são muito boas. E não só pra gente vestir, mas pro meio ambiente também. Bom, vamos então pra nossa timeline de Gillian Flynn. Vamos começar então em 2006 com a publicação do seu primeiro livro, que foi Objetos Cortantes. E conta a história de uma jornalista. Ela acabou de sair de um hospital psiquiátrico e ela tava internada lá por um tempo. E ela volta a trabalhar, né, no jornal e ela faz umas matérias investigativas e tal. E o chefe dela manda ela de volta pra cidade natal dela, pra cidadezinha do interior que ela nasceu, pra ela acompanhar um desdobramento de um caso que aconteceu do assassinato de 2 meninas. E ela acaba tendo que voltar pra essa cidadezinha. A mãe dela é completamente doida, ela é uma socialite, super neurótica, hipocondríaca e tal. Ela tem uma irmã, uma meia-irmã, na verdade, que ela mal conhece também. Então ela vai ter que ficar ali hospedada naquela casa, basicamente, lidando com essas pessoas que ela já não tem mais contato, que ela já não quer mais ter contato, revivendo muito o trauma da infância e tal, e ao mesmo tempo trabalhando nessa investigação. Aí, em 2009, ela lança Lugares Escuros, ou seja, 3 anos depois. Esse livro tem uma história muito boa, porque ele conta a história de uma menina, Libby Day. Ela, quando ela tinha 7 anos de idade, ela presenciou o assassinato da família dela inteira. A mãe, 2 irmãs, e quem ficou acusado pelo crime todo foi o irmão mais velho dela. O irmão mais velho não morreu, a polícia prendeu ele e ela meio que ajudou a prender o irmão. Ela ouviu uma voz e tal, ela acha que entendeu o que aconteceu e ela acabou contando isso pra polícia e isso fez com que ele fosse preso em prisão perpétua. Só que aí 24 anos depois, ela tá tendo problemas financeiros e tal, o dinheiro meio que acabou, o dinheiro que ela ganhou sendo uma criança famosa por um crime que aconteceu, acabou, ela tá meio desesperada tentando achar alguma coisa, ela acabou nunca focando em nada na vida, não estudou direito, não se profissionalizou direito, e ela encontra um clube, tipo um clube de fanáticos por crimes reais, e esse clube tem certeza, eles fizeram meio que um dossiê de que o irmão dela não foi responsável pela morte da mãe e das irmãs. E aí eles meio que começam a trabalhar juntos pra tentar entender se o irmão dela é culpado ou é inocente, e ela mesmo não sabe o que ela sente, o que ela lembra, ela era muito criança, ela esqueceu muita coisa, porque, né, foi um super trauma. É um livro muito legal. E aí, mais 3 anos pra frente, ela lançou Garota Exemplar, que foi o grande hit da carreira da Gillian Flynn. E aí o livro conta a história de um casal que tá casado há 5 anos, e aí, acho que no dia do aniversário do casamento deles, a mulher do casal desaparece. Aparentemente, ela foi sequestrada, foi uma coisa meio violenta, e todo mundo, a polícia, a opinião popular, começa a desconfiar do marido. E aí ele começa a revirar tudo, investigar tudo e fazer parte desse processo todo pra tentar provar sua inocência. E ao mesmo tempo, a gente vai pegando ali uns flashbacks e vai vendo como que era o relacionamento desse casal, como que era esse cara, ele não era um cara muito fácil. Será que ele realmente sequestraria, assassinaria a própria mulher? Esse livro já estreou em 2º lugar na lista do New York Times, né, de livros mais vendidos dos Estados Unidos. E ele ficou 90 semanas nessa lista, quase 2 anos sem sair da lista de mais vendidos nos Estados Unidos. E o mercado estima que esse livro já vendeu mais de 20 milhões de cópias. Na verdade, esse número de 20 milhões é um número de, sei lá, 3, 4 anos atrás, né, atualização. Então, assim, já deve ter batido muito mais venda depois disso. Eu mesmo comprei fisicamente, porque eu tinha o inglês. Eu comprei em português, acho que ano passado, sei lá, porque eu comecei a pensar em ler, né, porque eu não li. Será que eu leio fazendo um vloguinho? Não sei, acho que seria interessante, porque eu quero ler porque eu acho que eu vou me impressionar muito mais do que com o filme. E eu já não lembro de todos os detalhes do filme. Eu lembro da reviravolta ainda, mas eu não lembro dos detalhes. Esse livro foi traduzido para mais de 40 línguas e tal, e esse livro colocou a Gillian Flynn no mapa, né? Então depois que esse livro explodiu e ele virou um hit, né, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, os outros livros da Gillian Flynn começaram a aparecer mais, as pessoas começaram a comprar mais, e aí a gente viu uma sucessão de produções audiovisuais baseadas nos livros dela. Uma autora com uma quantidade super pequena de livros publicados que viu os seus livros todos sendo adaptados. E adaptados, assim, por atores gigantescos, por produtoras grandes. Por exemplo, a primeira adaptação, que foi um grande hit, foi o filme de Garota Exemplar em 2014. E sabe quem tava por trás desse filme? Eu acho que foi um dos grandes trabalhos que colocou a Reese Witherspoon no mapa dentro desse mercado literário. A própria Reese comprou os direitos do Garota Exemplar e ela faz parte da produção do filme, que também é dirigido pelo David Fincher, que é um diretor super renomado, e estrelado pela Rosamund Pike e pelo Ben Affleck. O primeiro filme da carreira dela tem essa galera. E não só isso, a própria Gillian Flynn trabalhou no roteiro do filme junto do David Fincher. Roteiro esse que concorreu a um monte de prêmio, ganhou
um monte de coisa. Realmente foi um filme que chamou muito atenção na época. Eu me lembro bem assistindo no cinema e foi assim, um mega buzz. Foi tipo muito grande. Só pra vocês terem noção, o filme teve um orçamento de 60 milhões de dólares e muito por causa desses grandes nomes, até porque não é uma produção que demande um custo de produção tão alto assim. E eles faturaram 369 milhões de dólares só de bilheteria. Ou seja, de lucro ali 300 milhões de dólares, mais tudo o que aconteceu depois, né? Provavelmente os livros venderam muito mais depois do filme. Depois o filme, né, entrou pra streaming, televisões lá paga do mundo inteiro, enfim, vários catálogos. Isso tudo entrando mais dinheiro no bolso da produtora, não da Gillian Flynn. Pelo que se diz, a Gillian Flynn ganhou 1,5 milhão de dólares pra vender os direitos pra Reese Witherspoon. Gente, você tem noção? Tipo, você escreve um livro que você ganha 1,5 milhão de dólares. E dá, tipo assim, uns 7 milhões de reais só pra você vender os direitos pra fazer o filme. Fora o que você ganhou vendendo o livro, né? Além de tudo, ela não só vendeu os direitos, que ela entrou também como roteirista, né? E aí, depois desse sucesso, não só os livros, né, começaram a bombar muito mais, mas as produções audiovisuais dos livros dela começaram a acontecer mais rápido. Só que antes de a gente falar de produção, de novo, da próxima produção, em 2015, no ano seguinte ao lançamento do filme de Garota Exemplar, ela lançou um conto chamado O Adulto. Na verdade, O Adulto, ele já era um conto que tava numa antologia que o George Martin fez a curadoria, né, e publicou. O George Martin é autor de As Canções de Gelo e Fogo, Game of Thrones, enfim. Mas aí em 2015 ele saiu como um conto físico, né, saiu efetivamente como um livro separado. E ele conta a história de uma falsa vidente. Ela ganha dinheiro meio que, né, enrolando as pessoas, percebendo que as pessoas querem ouvir, e aí ela vai, né, vivendo aquilo tudo, até que um dia uma mulher desesperada aparece pra ela e fala: eu preciso que você me ajude, minha casa, eu acho que ela tem algum espírito, alguma coisa acontecendo na minha casa. E ela fala: vai ser moleza, eu vou lá enganar essa mulher e ganhar um dinheiro, o dinheiro era bom, a proposta era boa, e ela vai lá e ela começa a perceber que talvez o negócio seja mais complexo do que ela tá preparada pra lidar, realmente, já que ela não tem nenhum tipo de poder verdadeiro. Eu li também O Adulto, eu adoro, acho muito bom. Eu acho que, sei lá, eu gosto muito de Objetos Cortantes, mas O Adulto é muito legal também. E aí em 2015 também saiu o filme de Lugares Escuros, que foi estrelado pela Charlize Theron. A Gillian não teve uma participação na produção desse filme e o resultado também não foi muito bom. Sabe qual foi a bilheteria total desse filme no mundo inteiro? 5 milhões de dólares. Tipo, o Garota Exemplar teve 369 milhões e esse teve 5 milhões de dólares. E isso porque tinha Charlize Theron e eu vi também no cinema. E aí, em 2016, já veio um anúncio de que O Adulto, o conto, ia ter um filme, né, a ser produzido baseado nele. E até hoje não saiu, mas aparentemente em 2022 a Gillian Flynn deu uma entrevista no podcast dizendo que o filme estava ainda sendo trabalhado, que ainda potencialmente vai rolar. E aí em 2018 foi lançada a série de Objetos Cortantes na HBO. E aí é onde eu mostro que tem uma grande coisa que aconteceu por conta de Garota Exemplar, né? Por que revolucionou a carreira dela? Os direitos de Objetos Cortantes foram vendidos em 2008 já, assim que o livro saiu, que é o primeiro livro da carreira da Gillian Flynn. Mas, magicamente, a série só realmente começou a andar em 2014, o ano que o filme de Garota Exemplar saiu. E aí só em 2016 que a HBO ficou contente com o trabalho que eles fizeram ali no roteiro e tal, e aprovou a produção de 8 episódios, que estreou em 2018 com a Amy Adams como personagem principal. Foi super bem recebido pela crítica, eu lembro que concorreu a um monte de premiação, mas teve treta nos bastidores, tá? Pelo que se fala, pelo que se conta, teve uma treta muito grande entre o diretor e os roteiristas, porque ele não queria muito que seguir o que tava no roteiro. Ele queria chegar na hora e fazer o que tava na cabeça dele. E é sempre importante a gente relembrar uma coisa que quem é do audiovisual sabe isso de cabeça, que no filme, quando a gente tá produzindo um filme, o diretor, ele é o grande cabeça. Ele, na maioria das vezes, é o cara que a visão do filme é a visão do diretor. Em uma série de televisão, não. Numa série de televisão, a visão da produção final, normalmente ela pertence ao produtor executivo, que muitas vezes é um showrunner, e o showrunner, ele ocupa várias funções. Ele também é um diretor geral, ele é um roteirista e ele também é produtor. Então, como era uma série, o diretor sozinho, que estava dirigindo os episódios, ele não tinha essa autonomia toda pra colocar a visão dele e ignorar a visão do roteiro, dos produtores, do showrunner, etc. E aí a Gillian Flynn, ela acabou entrando também em outros projetos paralelos que não eram relacionados aos livros dela. Por exemplo, em 2020 saiu uma série na Amazon Prime Video chamada Utopia, que conta a história de um grupo de jovens que eles são muito fanáticos por uma história em quadrinho que se chama Utopia, e eles começam a perceber que essa história em quadrinho tem uma teoria da conspiração ali sobre o fim do mundo, e eles começam a ver que as coisas estão muito realistas e estão realmente acontecendo na vida real. E aí eles começam a se meter juntos ali, meio que
pesquisar mais e entender se eles realmente conseguem evitar o fim do mundo ou não. Ela escreveu sozinha os 8 episódios, mas a série só teve uma temporada e foi cancelada. Eu adorei a sinopse, tá? Eu acho uma coisa muito cara de anos 2010, 2012. Sabe aquela época de Heroes, Lost? Eu acho uma vibe dessa época, mas eu curto. Em 2021, ela deu um outro passo também muito interessante, que eu acho que é até um ponto interessante a gente discutir pensando em Brasil. Ela entrou pra uma editora chamada Zandle, e ela criou um selo dentro dessa editora chamado Gillian Flynn Books. E aí eu fiquei muito curioso quando eu vi isso, né? E aí eu fui investigar, fui entrar no site da editora pra dar uma olhada, e eu entendi que, assim, não são os livros que ela escreve, são livros que ela meio que apadrinha. Ela faz uma curadoria e ela lança com esse selo Gillian Flynn Books. Outra pessoa que é sócia dessa empresa, que também tem o selo, é a Sarah Jessica Parker, a Carrie Bradshaw de Sex and the City, que eu amo demais. A Sarah também tem um selo dessa editora que se chama Zandle. O dela é SJP List, ou Sarah Jessica Parker List. E, basicamente, é unir um grande nome que tem um renome, que já é conhecido por alguma coisa, e fazer esse cara meio que escolher, até a gente não sabe se nos bastidores eles escolhem mesmo, escolher os títulos que eles querem publicar, usando, né, o selo da editora, que é um selo com o nome deles, e fazer meio que um trabalho cross ali, sabe? Porque a celebridade que meio que apadrinha o livro, ela faz muito um trabalho também de divulgação. Então ela fala muito sobre isso no Instagram, ela vai muito nos eventos, ela faz tour junto com o autor, né? Então, por exemplo, nesse selo da Gillian Flynn, ela já publicou 6 livros. Eu até tenho os nomes aqui. Foi The Dark We Know, Kitten Tits, One of the Good Guys, The Center, Scorched Grace e Blessed Water. Então ela já publicou esses 6 livros, que são de autores diferentes, mas que eles aparecem ali dentro do guarda-chuva Gillian Flynn Books, e ela divulga muito no Twitter dela, no Instagram dela, nas redes sociais dela como um todo, e ela também faz muito parte dessa divulgação que acontece em eventos e tal. Então é meio que pra um autor ou alguma celebridade conseguir, né, unir forças e fazer um autor menor acontecer. É uma ideia muito interessante. Eu já vi algo similar acontecendo, eu já tive até uma sugestão de uma marca aqui do Brasil que falou sobre isso comigo, e na época eu não consegui muito ir pra frente porque eu não tinha tempo, mas também porque era uma demanda que era mais complexa pra mim, não posso entrar em detalhes, mas eu acho que é uma ideia muito boa e eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer aqui. Por exemplo, James Patterson tem selo assim, Rick Riordan tem selo assim também, e eu acho muito interessante esse pensamento de meio que criar uma marca, não é só influenciador ou uma celebridade dizer, olha, eu gostei muito desse livro, mas é ele fazer parte do processo como um todo e inclusive ganhar comissionamento dentro das vendas do livro, né? Então o nome dele tá atrelado o tempo inteiro e ele vai fazer um trabalho de divulgação junto com esses autores que estão começando agora. Eu achei uma ideia muito boa. Será que é isso que o Felipe Neto vai fazer? Parei. Agora, em 2024, aconteceu um anúncio muito, assim, surpreendente. Porque a HBO anunciou a produção de uma minissérie baseada no livro Lugares Escuros, que foi o segundo livro dela. Ela vai ser co-criadora, co-roteirista, co-showrunner e, obviamente, também ela vendeu, né? Ela ganhou um dinheiro pelos direitos do livro que ainda pertencem a ela. Então a gente vai ter uma segunda, provavelmente, né? Se tudo der certo, sai do papel e tal, a gente vai ter uma segunda adaptação de Lugares Escuros. Tipo assim, pra você ver o nível de sucesso dessa mulher. Ela já teve um filme produzido que tem a Charlize Theron como personagem principal e agora ela vai ter uma série, uma minissérie produzida pela HBO. Em 2024 também, ela anunciou que ela vai fazer parte do remake do filme Ataque da Mulher de 15 Metros, que é um filme de 1958 e ela vai se juntar ao Tim Burton pra fazer esse remake acontecer. Então, ou seja, ela tá bastante ocupada. E aí agora vamos entrar então nas novidades do livro novo, que é isso que vocês estão aqui, né? Rolei, mas parece que vai acontecer a qualquer momento, saberemos. Em 2022 ela anunciou que tava escrevendo o livro mesmo, e ela explicou também em algumas entrevistas que eu vi o que rolou nesse período de tempo que ela tenha ficado tão travada e não conseguia escrever. Porque o último romance, né, grande que ela publicou foi Garota Exemplar, que é de 2012. O adulto, ele é um conto, né, um trabalho um pouco mais simplificado de fazer, que saiu em 2015. Mas mesmo assim, se a gente parar pra pensar, se a gente contar por o adulto, ela tá há 9 anos sem publicar um livro. E normalmente ela publicava um livro a cada 3 anos. O que é um prazo super confortável. Os autores brasileiros sabem que isso aqui no Brasil é muito difícil. Normalmente existe uma demanda de um livro por ano, ou um livro a cada 2 anos e tal. Ela conseguir publicar um livro a cada 3 anos e ainda ter super repercussão e ganhar dinheiro e tal, e a editora aceitar também, já é um milagre. Mas o fato é que ela está há 9 anos sem publicar nenhum livro. Quer dizer, se a gente pensar em livro romance maior, desde 2012, então ela já ia há 12 anos sem publicar um livro, um romance. E aí ela fala que nesse processo, né, em 2014, 2013 ali, na verdade 13, 14, ela ficou muito envolvida no roteiro de Garota Exemplar. Depois ela ficou muito envolvida na adaptação de Objetos Cortantes pra
pra HBO, né? E ela falou assim, cara, era uma oportunidade do momento, era uma grana boa, era um trabalho muito legal e eu não podia abrir mão disso. Então ela focou nesse período em trabalhar com as adaptações, com as produções audiovisuais dos livros dela. E aí chegou a pandemia. Na pandemia, ela parou muito de trabalhar e ela focou muito em dar aula pros próprios filhos. É aquele negócio de homeschooling, né? Que é ser professor do seu próprio filho dentro de casa. Ela começou a fazer isso. Mas isso aí acabou dando um tempo pra ela, porque ela parou de trabalhar e ela conseguiu repensar um pouco as coisas. E aí ela começou a se sentir bem pra começar a escrever um novo livro. Por quê? Eu também vi numa entrevista dela, ela falando, e isso é uma coisa que a gente viu muito quando eu falei no vídeo recente agora do John Green, né? É meio que muito parecido. O último livro dela é A Garota Exemplar e foi o maior lançamento da carreira dela. Foi um super hit, ela ganhou muito dinheiro, ela fez a vida dela, né, com esse livro, depois com a produção do filme e tal, ela ficou muito famosa. Tudo andou muito bem pra ela nesse momento da carreira e ela se sente ainda muito pressionada. Então ela fala que ela pensa muito do tipo, será que esse novo livro tá no nível de Garota Exemplar? Será que ele não tá? Será que ele tá melhor? Será que ela tá pior? Ela ficou muito tempo se sentindo pressionada a criar um novo grande hype. Ela falou, tipo, eu preciso fazer uma coisa melhor do que aquilo, até que ela lentamente foi caindo na real de que ela não precisa, né? Ela já chegou num ponto da carreira dela que ela já se garantiu. Agora o que vier é lucro. Então ela, em vez de você enxergar aquela pressão de, meu Deus, e agora o que eu faço pra conseguir me superar? Você chega num ponto de, cara, eu já ganhei a vida. Eu já sou uma autora melhor sucedida do que, sei lá, 90% dos autores do mundo inteiro. Então agora eu tenho essa oportunidade de fazer o que eu tô afim, ter calma, de fazer com calma, de fazer direito e de me aventurar, né? De me testar. E se o povo não gostar, a gente tenta de novo. E de novo, e de novo. E as coisas começaram a acontecer. Por exemplo, rolou há uns anos atrás, acho que ali também em 2022, ela fez um leilão que você podia comprar, né, pagar um valor, quem ganhasse, né, pagasse o valor mais alto, como um leilão funciona, poderia ter o nome, né, o seu nome como o nome de um dos personagens do próximo livro. Esse dinheiro foi revertido todo ele pra doações, etc. Ela colocou numa ONG que era sobre veteranos, pessoas que morreram por causa do 11 de setembro, né, ou que sofreram algum tipo de dano físico naquela época e tal. E aí, numa das últimas entrevistas que eu li dela, que foi do ano passado, 2023, ela deu alguns detalhes do que parece que vem aí. Qual que vai ser mais ou menos a história. E eu acho que tem uma vibe levemente próxima de Garota Exemplar, porque ela quer voltar a falar sobre um casamento e ela quer trabalhar as diferentes formas de poder, de influência que acontecem dentro de um casamento. Independente do gênero, né? Independente se é um homem em relação à mulher ou a mulher em relação ao homem. Meio que esse jogo de poder que pode vir a acontecer num casamento e que tem um thriller aí envolvido, então deve acontecer alguma coisa mais pesada. E é por isso que me lembra um pouco Garota Exemplar, porque Garota Exemplar fala muito sobre isso, né? Sobre um relacionamento, sobre essa questão de confiança, desconfiança, verdade, mentira, etc. Então eu acho que ela vai voltar pra um universo meio que similar. Não sei se porque ela já percebeu que foi uma fórmula que deu certo, ou porque ela realmente tem uma história muito inovadora pra contar. Eu realmente acredito que ela tem alguma coisa muito inovadora pra contar. Eu gosto muito da escrita da Gillian Flynn. Todos os livros dela que eu li são 5 estrelas. Eu realmente gosto de tudo. E também ela fala que ela já aparentemente tem um primeiro rascunho pronto. Então ela fala que ela tem um first draft, né, que é esse primeiro rascunho, e que ela já tá agora trabalhando. Normalmente quando o autor termina o primeiro rascunho, ele reescreve o livro inteiro, obviamente com base naquele rascunho, mas aí acertando algumas coisas, acrescentando algumas coisas, cortando outras coisas, é meio que esse processo de edição, revisão, inclusão de coisas, melhorias, mudanças, etc. acontecem muito nesse segundo tratamento do material, né? Então aparentemente alguma coisa pronta já ou semi-pronta já tem. Mas ela fala que ela, né, uma entrevista que eu vi também dela, ela conta um pouco sobre como ela divide o dia e, assim, normalmente ela vai dormir até 3 da manhã escrevendo o livro. E ela tem muitas outras prioridades, então ela meio que tenta organizar as prioridades dela do tipo, tem um deadline mais apertado pra alguma coisa de televisão, cinema, então ela vai priorizar aquilo e o livro acaba ficando pra depois. Até porque ela mesmo fala que as editoras são muito mais flexíveis com ela do que as produtoras, os estúdios, os canais e tal. A galera é muito mais em cima do tipo, você tem até essa data pra entregar os roteiros e ponto final dá seu jeito. Então ela acaba focando muito nisso e o livro fica um pouco pro tempo que dá. Mas ela diz que ela tá num momento agora muito pronta, muito preparada e tal, embora ela esteja envolvida nessa produção do Tim Burton e aparentemente em alguma coisa relacionada ao adulto. Ela também levanta o ponto de que ela tem muito vontade de escrever outros gêneros no futuro. Ela quer se testar, acho que muito vindo daquele lugar
lugar que eu falei, né, de eu já acontecia, eu já sou fodona, então agora eu vou testar um pouco de cada coisa, mas ela também tem as suas inseguranças e tal, acho que tem que ser muita calma e realmente fazer uma parada estruturada pra quem sabe ela escreva um outro tipo de livro, até porque ela fala que nunca foi a intenção dela escrever thriller. Tem uma coisa muito de personagens e de histórias que ela quer contar, e ela tem essa coisa mais pesada, mais obscura, sombria, que ela meio que gosta de escrever, e acaba que tem um fit muito bom com thriller, né? Eu tô falando muitas palavras em inglês, eu tô tentando traduzir as palavras. Fit combina muito, né? Tem muita aproximação com thriller, que é suspense, etc, etc. Aí o que eu te pergunto é, ela tem potência hoje, em 2024, a voltar arrasando? Eu acho que talvez nos Estados Unidos sim, no resto do mundo tenho minhas dúvidas, também não sei como é que ela é fora. Aqui no Brasil, eu acho que não sei, a minha opinião, assim, minha percepção é de que ela não seja mais tão grande, sabe? Mas até mesmo eu fui olhar as redes sociais dela, e até tava por conta desse selo que ela tem, né? E desse trabalho que ela faz divulgando outros autores e os livros e tal. E assim, o engajamento dela é bem baixo, sabe? E ela posta muita coisa no Twitter, no Instagram, que tem poucas curtidas, que tem poucos comentários. Então, assim, não é uma autora que a galera tá muito ali correndo atrás pra saber aí o que vem por aí. Mas enfim, é isso. Eu adorei saber mais sobre a vida da Gillian Flynn. Eu vi várias entrevistas dela. Ela é maravilhosa, ela fala super bem, ela tem um ponto de vista muito claro, ela é uma pessoa muito direta, muito objetiva e ao mesmo tempo ela é super aberta. Ela fala que ela é super aberta à crítica negativa, ela gosta quando as pessoas falam por que ela não gosta do livro dela, né? Até porque ela falou que ela trabalhou tantos anos escrevendo resenha de filme que ela tá acostumada com umas críticas, com feedback, né? Porque ela fez isso por muito tempo. Então ela tá acostumada a ouvir de volta agora nesse momento onde ela é a criadora, né? Então enfim, gente, se vocês não leram nenhum livro da Gillian Flynn, por favor, vá ler. É muito bom. Eu realmente gosto muito. E eu pretendo ler Garota Exemplar em breve. Até porque eu adoro thriller. Adoro, adoro, adoro. Um dos meus gêneros preferidos. E pra mim, Garota Exemplar é um dos grandes hits, assim, dos últimos 20, 30 anos que, nossa, ganharam uma repercussão gigantesca e que se for tão bom quanto o filme, porra, e eu espero que seja até melhor. É isso, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou, se você tá afim de ler algum livro da Gillian Flynn, urgente, se você já leu um livro dela. Como eu já falei, compartilha esse vídeo, me segue no Telegram, não deixa de usar meu cupom LIVRARIA pra comprar as roupinhas da Insider com 18% de desconto na primeira compra, ou 12% se você já for cliente. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau.